Olá, bem-vindos ao BAT 101 Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a quinta e última aula da unidade 8, na qual nós vamos estudar as alterações que ocorrem quando um substantivo entra no estado construto. Quando duas ou mais palavras entram no estado construto, elas são pronunciadas como se fossem uma só palavra. Isso é importante porque assim as palavras no estado construto cederão seu acento final à palavra no estado absoluto. Por exemplo, a palavra mishpat. Mishpat significa justiça, Melech significa rei. Quando nós colocamos as duas juntas, no estado construto vira Mishpat Melech. Agora, notem aqui que o kametz mudou para um patar. Por quê? Mishpat tinha o seu acento na última sílaba, que é uma sílaba fechada e tônica. Quando nós mudamos Mishpat para Mishpat Melech, Mishpat então vai perder o acento que tinha nesta sílaba e a sílaba fechada tônica vira uma sílaba fechada atônica. Para isto ocorrer, é necessário que a vogal longa se torne uma vogal curta. Assim como Mish tem aqui a vogal curta, Pat também tem a vogal curta e as duas são sílabas atônicas. Mas agora, como que nós vamos determinar quais vogais mudam e quais não mudam? Vamos dar uma olhada nas alterações que ocorrem com as palavras que entram em estado construto. Em primeiro lugar, existem duas mudanças vocálicas. A primeira mudança é que o kametz ou tsere mudará para o patar em uma sílaba final fechada, como nós acabamos de ver com Mishpat Melech. Um outro exemplo é Mizbeach Yahweh, que seria o altar de Yahweh, ou o altar do Senhor, vira Mizbach Yahweh. Notem aqui, este patar, que é um patar furtivo, como nós já vimos antes, desaparece completamente. Mas o tsere que estava aqui, como diz a regra, muda para um patar. Então, Mizbeach Yahweh vira Mizbach Yahweh. Este é o estado construto. A palavra no estado construto é Mizbach e Yahweh está no estado absoluto. A segunda regra é que o kametz ou tsere mudará para o sheva vocal em uma sílaba aberta e atônica. Por exemplo, Navi Baal, que significa o profeta de Baal, vira Navi Baal. Navi Baal. Notem aqui como que o kametz mudou para o sheva vocal. Navi. Na verdade, é a mesma regra da redução propretônica que nós já vimos antes quando uma palavra é pluralizada. Agora, essas duas regras podem ocorrer juntas também. Por exemplo, Davar Ahoti, ou a palavra da minha irmã, virará Davar Ahoti. Notem aqui, a segunda regra é seguida com a primeira sílaba, que o kametz vira um sheva vocal, e a segunda sílaba segue a primeira regra, que o kametz que está aqui vira um patar, porque essa sílaba é uma sílaba final e uma sílaba fechada. Então, Davar Ahoti vira Davar Ahoti, porque as duas regras podem ocorrer juntas. E só mais uma coisinha com as alterações vocálicas é que monossílabos também reduzirão a vogal curta correspondente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Kol Habhema, que seria cada animal, cada besta, virará Kol Habhema. Este é um kametz hatuf, que é a vogal curta correspondente do Roland. Estas são então as principais alterações vocálicas, mas existem outras alterações também. A primeira alteração é que a terminação plural im e a terminação dual ayim, no gênero masculino, mudarão para ei. Por exemplo, Banim Yisrael. Banim é filhos, Yisrael é Israel. Essas duas palavras, quando colocadas no estado de construto, viram Bnei Yisrael. Bnei Israel. Agora você pergunta, por que nós temos um sheva aqui? Lembre-se, esta é a segunda regra da alteração vocálica. Lembre que o kametz, numa sílaba aberta e atônica, vira um sheva vocal. Então, Banim Israel vira Bnei Israel. Você nunca verá esta forma aqui no Antigo Testamento. Somente esta forma quando nós temos a cadeia de construto. Uma outra alteração é que a terminação feminina singular kametz he mudará para a terminação patar tav. Já vimos isso com alguns outros casos, mas deem só uma olhada nisso aqui. B'shana mot hamelech seria no ano da morte do rei. Quando nós colocamos isso no estado construto, vira Bishnat mot hamelech.
por que o sheva vocal aqui virou um hirek? Em primeiro lugar, porque shana, que tinha um kametz aqui na sílaba aberta e a tônica, vira shanat. Shanat, porque o kametz re final vira at, e o kametz na sílaba aberta e a tônica vira um sheva vocal. Como a preposição bet já tinha um sheva vocal, vocês se lembram que dois shevas vocais não podem coexistir. Em outras palavras, você não pode ter um sheva vocal ao lado de um outro sheva vocal. Então o primeiro sempre se tornará um hirek. Já vimos isto um pouco antes nas regras do sheva. Lembram-se disso? Então por isso a palavra se tornará bishnat e a cadeia será bishnat mot hamelech. Essa é a frase que nós encontramos em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, bishnat mot hamelech Uzziah. Uma outra alteração é que alguns monossílabos adicionarão hirek yod ao radical do substantivo. Por exemplo, nós temos aqui av e avi. Avi significa meu pai, av significa pai. Então a tradução seria o pai do meu pai, ou meu avô, claro. Mas quando nós colocamos isso na cadeia de construto, vira avi, avi. Por que existe essa diferença aqui entre os dois avis? E essa diferença é uma diferença importante, porque assim você pode perceber se a palavra avi está no estado construto ou se simplesmente tem um sufixo pronominal. Aqui, em vez de tomar um patar, o kametz viraria um sheva, lembra? Porque agora o kametz estaria aqui numa sílaba aberta e a tônica e viraria um sheva. Só que o aleph não consegue suportar o som do sheva. Por isso, ele utiliza a vogal hatef, o hatef patar. Então nós temos aqui, avi, sempre com o hatef patar, será este monossílabo no estado construto. Sem o hatef patar, é av com o sufixo pronominal da primeira pessoa no comum singular. A quarta alteração que nós percebemos é que substantivos com o ditongo ai mudarão esse ditongo para ei. Por exemplo, bayit el seria casa de Deus. Se torna em Beit El. É daí que nós temos o nome Betel. Existem algumas outras palavras também que têm esse ditongo aqui no meio delas e sempre mudarão para o ditongo Tsere Yod. Tá bom? Então Beit El será Beit El, ou Betel. E só mais uma coisinha também, os segulados e Holem Vav Tav nunca mudarão. Então, mesmo que eles estão em construto, eles nunca terão nenhuma alteração ortográfica ao substantivo. Essas então são as regras das alterações. Vocês não precisam memorizá-las, mas somente estejam cientes, porque elas seguem alguns padrões. Por exemplo, com os monossílabos, essa regra ajuda bastante, diferenciando de uma palavra que está no construto e uma palavra que está sendo modificada por um sufixo pronominal. E cada um desses casos aqui também ajudam na hora da identificação se uma palavra está no estado construto ou não. Mas por enquanto é só isso. Este é o final das aulas da unidade 8. Espero que tenha sido proveitoso. Shalom.